No dia 7 de abril deste ano, Donald Trump envia uma mensagem ao Irã com as seguintes palavras: essa noite, uma civilização inteira morrerá, para nunca mais ser encontrada. Fortes palavras, muito fortes. Talvez nos últimos tempos, eu sou jovem e as últimas declarações que eu passei a acompanhar dos presidentes, dos momentos de maiores tensões, foi uma das declarações mais abertas, mais diretas de guerra. Isso mostra o nome da operação, da guerra, fúria épica. De fato, palavras furiosas. De fato, estamos observando momentos de muita tensão e eu julgo que a palavra tensão já passou. A gente está vivendo a guerra, de fato, onde são mais de 1.900 mortos. O Estreito de Hormuz, onde passa boa parte do petróleo mundial, já falamos disso, encontra-se parcialmente fechado, ora em negociações. No momento que esse vídeo está sendo gravado, no último final de semana, as delegações dos Estados Unidos e do Irã se reuniram no Paquistão para tentar uma negociação. O Papa faz declarações buscando e incentivando o acordo de paz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As relações de poder no mundo. Como que a gente chegou até aqui? O que isso pode significar? De onde vem essa rivalidade? Para entender a guerra de hoje, precisamos voltar no tempo. Tudo começa em 53. A CIA derruba o governo democrático do Irã, que tinha nacionalizado o petróleo, e coloca no poder Pahlavi, aliado dos Estados Unidos. É o primeiro grande trauma. Em 1979, a Revolução Islâmica expulsa ele e instala a República Islâmica. O Irã deixa de ser aliado e vira inimigo. Em 1980, o Iraque de Saddam Hussein, com apoio americano, trabalhando juntos, invade o Irã. São 8 anos de guerra e 1 milhão de mortos. O Irã aprende uma lição: sem armas próprias, você é vulnerável. É aí que o programa nuclear começa a ganhar força de verdade. Em 2015, Obama negocia o acordo. Irã limita o enriquecimento de urânio, Estados Unidos levantam sanções. Em 2018, Trump abandona o acordo. O Irã responde enriquecendo urânio a 60%. E chegamos em 2026. O pretexto para o ataque é que o Irã estaria próximo de ter a bomba. Mas vamos entender o que isso realmente significa. Dissuasão nuclear. Por que exatamente o Irã quer tanto uma bomba nuclear? A bomba nuclear, na verdade, dentro do conceito geopolítico, dentro da relação de poderes, não se tem para atacar alguém. Mas geralmente o país ele projeta, ele tem uma bomba nuclear para não ser atacado, para servir de ameaça, de respeito, aonde quem tem a bomba nuclear não é atacado. A Coreia do Norte ela tem uma bomba nuclear e por mais que ela não está alinhada à maioria dos países do Ocidente, mas ela não é atacada. O Iraque de Saddam Hussein não tinha uma bomba e foi invadido. O Irã aprendeu a lição. Ele precisa de poder bélico para impor respeito. Ele precisa de estratégia bélica, poder para não ser atacado. Então, o que o Irã está tentando fazer não é nada mais do que uma estratégia geopolítica. A visão de alguns países, como Israel e Estados Unidos, de que se o Irã tiver uma bomba, ele vai utilizar, ele vai usá-la, ao contrário dos outros países, não podemos ter essa certeza. Mas é uma análise, é um pensamento. Pensando assim, Estados Unidos e Israel não querem correr esse risco, porque tem outros conceitos por trás. Por exemplo, o Irã financia alguns grupos terroristas, como o Hezbollah, como o Hamas. Então, pensando que com a força bélica que eles têm hoje, eles já produzem ataques, se eles tiverem a bomba nuclear, o ataque pode ser pior. Essa é a visão de países como os Estados Unidos e Israel. Essa é a justificativa deles, na verdade. E para o Irã, a justificativa de ter é a da geopolítica. Ter para não usar, ter para se defender, para usar como escudo. Essa é a ideia e essa é a estratégia
dos Estados Unidos e de Israel. Atacar antes de ser atacado, no sentido de destruição nuclear. Mas, segundo algumas fontes dos Estados Unidos, a própria diretora da inteligência dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, gente, desculpa o inglês aí, mas não é a minha especialidade, ela afirma que o Congresso do Irã não estava construindo uma bomba. Se essa afirmação for verídica, muda todo o sentido da guerra. O conceito de inteligência, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, eles são muito avançados em tecnologia e informação, e com certeza eles tomaram essa decisão, os presidentes tomaram essa decisão, não no escuro, não dando um chute qualquer. Então precisamos analisar e, para nós que estamos de fora, tentar entender os reais motivos dessa guerra. Mas no ano passado, os Estados Unidos fez um ataque ao Irã, buscando destruir suas possibilidades, seu desenvolvimento nuclear. Então, uma das grandes intenções afirmadas pelos Estados Unidos, afirmada por Israel, é impedir o desenvolvimento dessa bomba nuclear. Então, a guerra de narrativas, né, outro ponto aí que a gente pode discutir qualquer hora, porque para nós que estamos de fora, é analisar com o que nós temos. É tentar levantar possibilidades e não ter certeza de nada. Porque o real incentivo, a real motivação dos líderes, real mesmo, gente, que eu tô falando, né? O porquê de verdade, talvez a gente saiba no futuro, né? Mas o que está colocado sobre a mesa, o que nós podemos enxergar, e as reais possibilidades são essas. A escalada da guerra e a armadilha da escalada. Quando se inicia uma guerra, os Estados Unidos fez o primeiro ataque. Atacou instalações do Irã. O Irã retalhou, atacou bases dos Estados Unidos, fora inclusive do Irã, os seus aliados do Oriente Médio. Estados Unidos faz ataques mais massivos na marinha do Irã, no seu poder de defesa, e o Irã retalha fechando o Estreito de Hormuz. E isso vai escalando. Qual o grande problema dessa fase da guerra? E a fase justamente que nós estamos vivendo. Ninguém quer parar. Ninguém quer entregar os pontos. Porque quem olhar e parar e falar, olha, peraí, fomos longe demais, ou você foi longe demais, me causou muito prejuízo e vamos parar, a ideia é que vai demonstrar fraqueza. Politicamente falando, é muito difícil tomar a decisão do parar. Na geopolítica, né, demonstração de força, então quem vai parar, quem vai arregar primeiro? Essa tomada de decisão, esse momento de parada é muito difícil. Nós temos aí a guerra da Ucrânia, que se estende desde 2022, e agora nós temos essa guerra que começa com uma operação, uma semana, 2 semanas, 1 mês, e assim por diante. A escalada é uma coisa muito complicada. Nós estamos vivenciando, estamos observando isso acontecendo exatamente agora. Situação delicada também dessa guerra. Estados Unidos e Israel, 2 países alinhados contra um inimigo em comum. Porém, o último cessar-fogo que de fato os Estados Unidos chegou junto ali com o Irã, decidiram, logo na sequência, Netanyahu, presidente de Israel, faz um ataque pesado, massivo no Líbano, o maior desde o começo da guerra. E aí então Donald Trump tenta se alinhar de novo com Israel para que o cessar-fogo de fato aconteça. Olha a dificuldade, Estados Unidos e Israel, o inimigo em comum, porém, cada um está lutando uma guerra diferente. Trump observa a evolução e tenta controlar as falácias, a movimentação, o alarme da guerra em seu país. Parte da população, talvez a maior parte da população, está contra essa guerra, da população dos Estados Unidos. O combustível nos Estados Unidos subiu 33%. Trump tenta manter as coisas o mais equilibrado possível e tenta talvez negociar, chegar ao fim para cessar tudo isso e controlar os danos. Israel, por outro lado, Netanyahu sofre algumas pressões por possível corrupção e
tem um outro lado onde talvez ele iria mais a fundo nessa guerra, porque é contra um inimigo que financia grupos terroristas que fazem ataque ao seu país, que de fato causam danos ao seu país. Acompanhamos há pouco tempo um ataque do Hamas que deixou muitos mortos, muitos sequestrados, muitos feridos, e a luta de Israel é contra isso também. Israel vive um conflito na faixa de Gaza. Israel tem o Irã como inimigo de fato. Então os dois vivem guerras diferentes, momentos diferentes, decisões diferentes, mas ao mesmo tempo são aliados. Será que o cessar-fogo, será que o fim dessa guerra será um alinhamento entre as três nações? Será um alinhamento entre os três países? Imagina um jogo onde você precisa organizar esse tabuleiro com todas as possibilidades, tentar chegar num acordo, só que são três pensadores diferentes. São três países com princípios, propósitos e interesses diferentes. Meus amigos, eu garanto que vai ser difícil. Não estou dizendo que a guerra vai se prolongar demais, não estou dizendo que não vai ter uma conclusão. Mas a conclusão que tiver vai ser difícil de chegar até ela. Porque as negociações estão sendo difíceis, né? A gente dá um passo para frente, dois passos para trás, passo para o lado e assim por diante. O que essa guerra nos ensina? Primeiro, a história importa. A gente não consegue entender completamente essa guerra em 2026 sem de fato entender o que aconteceu em 53, em 79, em 2015, o que o Obama decidiu, as relações entre Estados Unidos e o Irã ao longo de toda a história. Segundo, a dissuasão tem um preço. Um mundo em que todos os países querem ter uma bomba nuclear é um mundo mais perigoso. Imagine uma sala onde pessoas têm pensamentos diferentes, princípios e propósitos diferentes. Tensões, brigas, discussões podem acontecer. Mas agora imagina que nessa sala todos têm uma granada. Ela se torna muito mais tensa, muito mais perigosa, um futuro muito mais incerto. A guerra no Irã vai acelerar a corrida nuclear no Oriente Médio, tenha certeza. Os países estão observando o que está acontecendo. E terceiro, as alianças não são eternas. Não sabemos o quanto é um discurso do Trump ou o quanto é um fato, mas a OTAN se omitiu em muitos momentos dessa guerra quando Trump sinalizou pedidos de ajuda ou o interesse em comum, o Estreito de Hormuz. Não sabemos se isso vai ficar apenas na conversa ou vai enfraquecer ainda mais os laços dos Estados Unidos com a OTAN. E alianças que se mostraram muito fortes, como dos Estados Unidos e Israel, que juntos iniciaram essa guerra, que juntos fizeram ataques coordenados, mas que também demonstraram que o alinhamento não é 100%. A ideia, o objetivo, os interesses não são 100% alinhados. Então, países que são aliados hoje, amanhã podem não ser. Segunda Guerra Mundial nos mostrou isso. Olha a forma como a geopolítica está desenhada hoje e como isso pode mudar nos próximos anos. Essa guerra com certeza acelerou muita coisa na geopolítica e após essa guerra muita coisa vai mudar, tenha certeza. Então nós estamos aqui, eu estou aqui e sempre que eu aparecer aqui para vocês é para a gente conversar sobre geopolítica, conversar sobre assuntos importantíssimos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para se manter atualizado. E a ideia não é trazer a notícia mais rápida, né, mais urgente, mas é a gente contextualizar, tentar entender o que significa um pouco de tudo que está acontecendo. Os conceitos, os porquês vão muito mais além do que o que a gente conversou hoje. Mas aqui já é um bom começo para você entender o que acontece nas relações de poderes do mundo. Até a próxima, galera!